Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade então ao tema sobre a morte. Nós havíamos comentado na aula anterior a respeito do fruto proibido que Adão e Eva tinham comido. Nós também entendemos então que o ser humano, por conta da natureza pecaminosa, ele tem a tendência de seguir o próprio caminho, né? Ele não quer mais saber qual é o caminho certo a se seguir, mas sim que tem que seguir um caminho que a vida vai levar. Então deixar a vida levar a pessoa a fazer aquilo que ela pensa que pode fazer, o que ela bem entende ou que mal entender, porque não tem lei, né? Até que nós viemos entender então que Adão e Eva, antes de eles não tendo pecado, eles viviam conforme o querer de Deus. A gente também estudou qual é o querer de Deus. E o querer de Deus é que o ser humano fosse como ele, porém no sentido apenas de conhecer o bem de Deus, sem nós entender o que é o bem, o que é o mal, mas saber que simplesmente vou viver assim. Então, depois do pecado, o ser humano passa a viver conforme ele imagina ser a maneira conforme tem que viver, né? E aí então a gente entende que o ser humano começa a andar por caminhos ao qual ele mesmo determina traçar. Isso foi o que a gente estudou na aula anterior, uma parte, né, que a gente estudou. E agora nós vamos para a parte número 3, onde fala sobre a morte espiritual. Adão e Eva também morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus, pois isso destruiu o relacionamento íntimo que tinham antes com Deus. Vamos olhar, vamos para Deus, vamos lá em Gênesis, vamos olhar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Ou seja, então os dois comeram. Já não anelavam caminhar e conversar com Deus no jardim, pelo contrário, esconderam-se da sua presença. Ou seja, depois de terem comido do fruto proibido, eles já não estiveram mais na presença de Deus, né? Na verdade, eles estavam perdendo a presença de Deus aos poucos, porque eles já viram, inclusive, que estavam nus, né? E sabendo eles que estavam nus, então certamente eles já estavam perdendo a presença de Deus, porque quem foi que disse que estavam nus? Quem disse isso a eles? Como é que eles sabiam disso? Então, depois do fruto proibido, eles começaram a perder a essência, a inocência, né? E aí foi o que aconteceu, eles já viram que estavam nus. Nós vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 8, que diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, ou seja, perderam a presença de Deus, né? Entenderam? Vocês estão me ouvindo bem? Estão para ouvir bem aqui? Estão ouvindo bem? Tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Vamos lá. Continuando, ó. A Bíblia também ensina que a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida nele.
Ó, a Bíblia também ensina que a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida nele. O que significa isso? Vamos conferir lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 18. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 18. Que diz assim, ó: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha só. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Até, lembra, a irmã Rebeca está aqui, que até podemos usar de exemplo uma alma que esse tempo eu falei, né? Que ali havia ignorância nessa pessoa. Por que eu estou falando isso? Que eu vou explicar para vocês. Nós analisamos alguns comportamentos de pessoas aos quais nós vemos na palavra de Deus aqui, ó, que as palavras que a gente fala não é fora da palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo, quem é de Deus, fala as palavras que estão na Bíblia. Ó, eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O que é a vaidade da sua mente? Ah, eu preciso trabalhar. Ah, eu preciso fazer faculdade. Ah, eu preciso não sei o quê. O que vai acontecer com pessoas assim? O que acontece com pessoas que só pensam em faculdade, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Ficarão entenebrecidos no entendimento, ou seja, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. O que é ignorância? Estão ignorando aquilo que é bom, aquilo que é diferente das coisas do mundo, aquilo que certamente não ocorre mais, ou seja, algo raro. A evangelização é um caso raro no dia de hoje. Porque você vai ver grupos lotados, bate-papos, mas às vezes o silêncio que há na evangelização aqui é melhor do que o muito de falar coisas do mundo, ou bater papo de coisas que aparenta ser de Deus, mas que não edifica. Então, certamente, a evangelização, por exemplo, é algo raro. Uma igreja que ensina essa doutrina conforme a palavra de Deus e seguir o caráter de Cristo é algo raro. Mas a pessoa ignora essas coisas e olha para algumas coisas que elas até criam erros. Por exemplo, eu acho que lá está errado nisso, mas não tem erro, julgam. Ou seja, são pessoas que estão já a julgar pela ignorância daquilo que é bom, daquilo que é raro, julgam porque estão com seus corações endurecidos e já estão condenando aquilo ao qual não há condenação. Ou seja, nós estamos livres da condenação, certo? Porque temos Jesus. Porque nós vivemos o caráter ao qual Jesus nos ensina a ter. Mas a pessoa ignora esse caráter. Certamente essa pessoa está com a sua mente entenebrecida. O que é entenebrecida? A gente pode imaginar algo muito ruim, como uma escuridão. Nós podemos imaginar uma pessoa que já não olha para o bem sem que tenha que olhar para os seus benefícios próprios primeiro. Porque é separados da vida de Deus. Ou seja, pela ignorância que há neles. Porém, também tem a vaidade que nós lemos anteriormente, ali no versículo 17, fala que a vaidade que está na mente. Então, a vaidade que está na mente levará uma mente escurecida, enebrecida e tenebrecida, que significa o quê? Em trevas. Em trevas no entendimento, ou seja, não conseguem entender aquilo que é bom. Porque foram separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles. Ignorância do quê? Ignorando aquilo que é bom, aquilo que é de Deus. Por causa da dureza do coração, vinda através da vaidade na mente. Estão vendo só? Vocês estão entendendo? Estão captando, estão conseguindo se identificar em alguma área da sua vida que pode haver alguma vaidade na mente, que isso vai tornar, depois de um tempo, a dureza do coração? É o que nós estamos aprendendo aqui na palavra.
Qual a reflexão que a gente tira dessa palavra? Que por conta das vaidades da vida, a mente fica entenebrecida, que a gente já vê que isso é algo muito ruim, e depois leva à dureza do coração. Ou seja, a ignorância. Já não consegue mais ver o amor no seu próximo, já não consegue mais sentir o amor do próximo. Vocês estão vendo, irmãos, o quão grave é quando nós voltamos a andar novamente como éramos antigamente? Por isso que o amor tem se esfriado nesses últimos dias. E por isso que muitos têm perecido por falta de conhecimento. Por quê? Porque ignoraram o conhecimento. A ignorância que há neles tornou duro o coração. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos lendo aqui sobre o pecado, sobre o fruto proibido. A morte espiritual. Então isso é uma morte espiritual. Quem está entendendo? Isso é uma morte espiritual. O que significa então morte espiritual? Nós estamos entendendo que a morte espiritual é quando tem vaidade na mente, quando o entendimento já está entenebrecido. Que entendimento? Entendimento das coisas que são boas. As coisas na prática, tá, irmãos? O caráter na prática. Quando você pratica o caráter de Cristo, ou seja, o entendimento foi entenebrecido, ou seja, o entendimento de como viver nessa terra. O entendimento da maneira como eu tenho que viver, ele foi entenebrecido, ou seja, entenebrecido. O que significa isso? Então, o entendimento do caráter que eu devo ter, ele foi entenebrecido. O que significa? Eu não sei que caráter que eu tenho que ter. Eu não sei como é que eu tenho que agir em determinada situação. Eu não sei como que eu tenho que me comportar. Por quê? Porque a mente foi entenebrecida por causa da vaidade. Então, o primeiro passo para ter uma mente tenebrecida, que ninguém quer, né? Alguém quer ter uma mente tenebrecida? Vou convidar você, alguém quer aqui? Quem quer receber uma mente tenebrecida? Estou aqui oferecendo um celular da Apple de graça. Estou aqui oferecendo um celular de última geração de graça. Eu. É o convite. Quem quer um bom emprego aqui? Você vai, eu. Vou chegar a dormir feliz de acordar amanhã cedo para conseguir aquele emprego. Não que seja errado, mas as vaidades. Quem quer um carro? Eu quero, eu estou precisando. Mas o carro que eu estou precisando, será que eu preciso pensar no carro 24 horas e não em Deus? Que é quem vai me abençoar esse veículo para fazer a obra, para fazer aquilo que é necessário? Está entendendo? Então vaidade é isso, vai com a idade. Vai passar o tempo e eu não lembrei que o tempo ia passar e eu não ia mais necessitar daquilo. Ou seja, o que eu mais necessito é a presença de Deus. O que eu mais necessito é o caráter que me fará me aproximar de Deus. Então, por conta das vaidades, a mente ficará entenebrecida no entendimento. Que entendimento? De como eu tenho que me comportar em todas as situações, em qual é o comportamento que eu devo ter em cada área, como eu tenho que me comportar em cada situação. Então, isso daí é o entendimento. E nos tornará, então, separados da vida com Deus por conta da ignorância. Que ignorância? De ignorar os entendimentos. De ignorar de como eu deveria me comportar em cada situação. De como eu tenho que viver minha vida com Deus. Por causa da ignorância que há neles, e aí, então, a dureza no coração. Então, olha só o estrago que causa na mente da pessoa a vaidade. Agora eu vou perguntar para você, você tem lido a Bíblia dessa maneira? Olha, nós estamos lendo aqui Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 18. Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus e nós estamos entendendo que para ocorrer o entenebrecimento na mente humana, primeiro é por causa da vaidade. Olha que interessante, quando a gente lê os versículos, a gente sabe até o que vai causar a vaidade. Quem está percebendo aqui? Está se percebendo, irmã Rebeca? Que através deste capítulo, versículo, nós estamos entendendo o que causa a vaidade. Normalmente a gente passa reto nessa leitura. Quem está aprendendo aqui? Normalmente nós passamos reto numa leitura dessa. Não é verdade? Vocês estão percebendo isso? Quem está percebendo? Isso é um mistério da palavra. Normalmente, quando nós estamos lendo o capítulo e os versículos, nós lemos e passamos para os próximos. Mas nesse momento nós estamos entrando numa meditação no versículo 17 e 18 do capítulo 4 do livro de Efésios. Nós estamos entendendo aqui, irmãos, que você vai conseguir ver e observar que uma pessoa, olha a sabedoria da palavra, que se uma pessoa buscar
vaidade numa faculdade, buscar vaidade no seu celular, buscar vaidade em qualquer coisa aqui dessa terra, o que vai acontecer com a pessoa que tem vaidade? Alguém sabe dizer? Qual é o primeiro problema que vai ocorrer na mente de uma pessoa que tem vaidade? Vamos ver se alguém sabe responder aqui. Qual é o primeiro problema que haverá na mente de uma pessoa que tiver vaidade? Só quem está na palavra. Só quem estiver ligado na palavra que eu estou lendo aqui. Segundo o que a palavra está dizendo aqui, a primeira coisa que a pessoa já tem é a separação de Deus. É a primeira coisa. Quando a pessoa está tendo vaidade em alguma área na mente, já significa que ela tem vaidade na mente, significa que ela se apegou a algo aqui na terra. Ou que ela está deixando que aquilo ali faça com que mude a essência dela, o caráter dela. Tá, e o que isso vai levar a pessoa? Qual é o problema que essa pessoa vai ter? Ela já está tendo problema. Mas dá tempo dela mudar. Por quê? Porque está dizendo para não viver dessa forma. Nós estamos lendo aqui. Está dando um alerta para não viver dessa forma. Se a pessoa continuar vivendo dessa forma, o que vai acontecer com ela, irmã Rebeca, irmã Tamara, irmão Vitor? O que vai acontecer com essa pessoa? Dentro da palavra nós estamos lendo aqui. Qual é o próximo problema que a pessoa terá? O que vai acontecer? Vou dar uma pista. O que vai acontecer na mente da pessoa? O que vai ficar a mente? Como vai ficar a mente? Dentro da palavra nós lemos aqui. De maneira cruel. Como ficará a mente da pessoa? Obscurecida. Isso que vai acontecer. Vai com a mente entenebrecida, obscura, escura, entenebrecida. Então nós já sabemos que a pessoa quando tem vaidade na mente, ela já está separada de Deus. Olha só, irmãos. Por que nós estamos chegando nesse ponto? Porque aconteceu isso quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Então nós estamos entendendo que pode acontecer de novo. E o fruto proibido de hoje em dia é a vaidade. Então quer dizer que o fruto proibido hoje é a vaidade. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos dando sequência ao estudo. Isso é o estudo que nós estamos tendo agora aqui. Então, o fruto proibido deste século, irmãos, e sempre foi e sempre será, a vaidade. O que aparta o homem do Espírito Santo? A vaidade. Pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa. Mas nós estamos entendendo que Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, eles perderam a essência, perderam a presença de Deus, e ainda tiveram com seus pensamentos, a sua mente, entenebrecida no entendimento. Porque já não sabiam mais por que estavam nus. Eu estou nu. Não sabiam mais dizer por quê. Porque realmente eles tiveram conhecimento do mal. Ou seja, nós agora é como se nós nunca estivéssemos no pecado antigamente. Nós não temos mais aquele clima do pecado. Nós não temos mais aquele clima do velho homem. Você percebeu isso? Que quando você se converteu, você recebeu um novo... Você até consegue lembrar como você era antes, mas você não consegue lembrar qual é o sentimento que você tinha. Você pode até lembrar, mas você não consegue sentir mais. Por quê? Porque agora você tem um sentimento verdadeiro do entendimento. O entendimento da palavra, você já sente como é que você tem que se comportar aqui nesse planeta. Porque a palavra de Deus é o entendimento. Porém, a Bíblia está dizendo no versículo 17, que quando a pessoa volta a andar como antigamente, ela está na vaidade da mente, ou seja, preocupada com as coisas aqui da terra, com faculdade, que não sei mais o que, ela está como antigamente. Ah, mas isso não é pecado. Mas é uma vaidade como uma pessoa que está no mundo. Então, certamente, o que vai acontecer? Novamente, mesma pergunta novamente, vai ter a mente entenebrecida. Por quê? Por causa da vaidade. É um pecado. Viu só como ainda tem como pecar como antes? No tempo do mundo? E aí vai ter o entendimento enebrecido. O que vai acontecer depois? Separados da vida de Deus. Por quê? Porque ignoraram aquilo ao qual o novo homem busca. O que o novo homem busca? O caráter de Cristo. E depois o que acontece? Se endurece o coração. Mas nós não tínhamos um coração de carne?
Perdão, nós já não tínhamos um coração de pedra e depois nós não viemos a ter um coração de carne. Irmãos, aqui está dizendo que de novo o coração vai endurecer. De novo. E aí, se endurecer o coração, será que vai ter jeito de novo? Aí só um milagre. Mas não vamos buscar chegar nesse nível para saber se tem jeito ou não. E se você está caminhando em algum momento da sua vida em que tem a vaidade na sua mente, está na hora de você se afastar disso. O quanto antes. Tem que sair disso daí. Se afasta o quanto antes, porque a coisa vai apertar. É muito forte, né, irmãos? Então a gente consegue, através da palavra de Deus, examinar as escrituras e entender o que acontece com uma pessoa que tem vaidade. E você fica atento, com temor, né? Não, eu não vou. Não, isso é vaidade. Eu não vou deixar dominar. Misericórdia, né? Olha o que vai acontecer. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz que vai me separar de Deus. Eu nem vou perceber, porque está dizendo que vai ficar entenebrecido o meu pensamento. Ou seja, quando menos eu perceber, né, irmã Tamara? Quando menos nós perceber, irmãos, já está com a mente entenebrecida. Ou seja, irmãos, de repente isso acontece. Não é uma coisa que vai ter um aviso assim, ó, cuidado. Não, é uma coisa que, ó, de repente, por quê? Porque nós já conhecemos a palavra. Nós já conhecemos a palavra. Já conhecemos a palavra. Então, se a mente ficar entenebrecida, certamente é porque já houve a separação de Deus. E por que fica entenebrecida? Por causa da vaidade. Olha só, irmãos, o que a vaidade leva a pessoa. Então, qual é o pecado que separa hoje nós de Deus? E realmente, se você for ver, é o principal, né? Porque tudo é vaidade, mas se a gente nos deixar dominar por elas, nós já estamos sufocados por ela. A vaidade nada mais é, irmãos, que a semente quando cai em meio aos espinhos. Vocês vão entender aquela parábola que Jesus explica, lembra? Que o coração, a semente, quando entra num coração com uma boa terra, ela cresce e dá resultado, dá frutos. Mas o coração, que é a terra, cheia de espinho, que é o que? As vaidades, faz com que o evangelho, que é o entendimento, ele não penetre no coração. Olha só, vocês estão conseguindo agora entender a parábola das sementes que caem na terra. A boa terra, a terra com espinho. E a gente consegue agora entender o que é a vaidade. A vaidade é a terra com espinho. É um coração com espinho. O que são os espinhos? A vaidade é um atraso para nós não chegar até Deus. Olha isso, irmãos. Vocês estão entendendo? É forte, né? O entendimento que nós temos então é que a vaidade são espinhos no coração. E a vaidade nos impede da palavra de Deus entrar em nós. Então, o perigo de ter espinhos no coração. Cuidemos com a vaidade, hein? Vamos cuidar com a vaidade. Né, meus irmãos? Vamos lá, dando continuidade então. Isso é estar espiritualmente morto. Então, qualquer pessoa que está na vaidade, você já sabe que essa pessoa está morta espiritualmente. Tem que cuidar, porque eu estou falando isso para vocês, e eu estou necessitando de coisas que a terra, né, que eu necessito aqui dessa terra. Mas se eu olhar para essas coisas que eu necessito e colocar meu coração nessas coisas, irmãos, eu vou estar morto espiritualmente. Quantos aqui, quem sabe, já estão mortos espiritualmente e nem sabem? Ué, porque no estudo que nós lemos diz que a mente fica, né, como diz ali a irmã ali, tenebrecida, em trevas. Né? Glória a Deus.
Vamos lá. Vamos continuar? Finalmente, a morte, como resultado do pecado, importa em morte eterna. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva. Vamos ler? Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem não vai poder viver para sempre. Então a gente já entende por que o ser humano não dura para sempre. Por que o ser humano não vive para sempre? A gente já sabe agora o porquê. O porquê está ligado ao pecado. O pecado trouxe a morte para a humanidade. Olha o erro que Adão e Eva cometeram de comer o fruto proibido que Deus disse para não comer. Logo que Deus disse para não comer, eles vão lá e comem. Então, certamente morrereis. Deus disse que eles iam morrer e Deus fala, se cumpre. Mas, se Adão e Eva comessem do fruto novamente, eles iam viver. Mas Deus disse que eles iriam morrer, mas não é mais fácil Deus deixar para morrer, mas eu vou ressuscitar vocês agora. Não é? A gente poderia pensar assim, quem já pensou nisso? Mas por que Deus não deixou Adão e Eva comer do fruto? É só Deus mostrar que eles iam morrer. Quase eles morrendo, Deus permitiu eles morrer, depois Deus ressuscita eles de novo. Né, irmãos? Não é mais fácil pensar assim? Quem concorda? Quem concorda que você já não teve esse pensamento? Duvido, irmãos. Eu já tive esse pensamento, a maioria que já teve. Quando a gente começa a ler Gênesis, a gente questiona a palavra. Eu já me questionei contra isso. Mas, Senhor, por que o Senhor mesmo não ressuscitou homens se o Senhor mesmo já ressuscitou muitos? Né? Hoje em dia, quantos que Deus já ressuscitou? Quem concorda? Por que o Senhor já não operou ali, já não enviou Jesus ali na hora, já não ressuscitou Adão e Eva e não permitiu que tantas coisas ruins acontecessem? Alguém que já fez essa pergunta? Seja sincero. Alguém que já fez essa pergunta? Irmãos, eu posso responder para vocês, porque a gente está estudando aqui. Vocês podem interagir aqui. Estou aqui para ajudar vocês, não é um bate-papo aqui, irmãos. É estudo bíblico. Bom, ainda que você não teve essa pergunta, essa dúvida, você um dia teria essa dúvida. Ainda que você nunca teve essa dúvida, você um dia teria essa dúvida. Porque olha só, se o ser humano, depois que ele comeu do fruto proibido, ele morreu, por que Deus não ressuscita o ser humano ali e, já que ele enviou o seu filho para fazer, por que ele já não envia Jesus ali na hora e já constrói tudo? Já conserta tudo, não é? Por que deve acontecer tudo aquilo? Sabe por quê? Porque Deus não faz parte com o pecado. Lúcifer pecou e se tornou Satã. Todo mundo sabe disso. Os anjos que acompanharam Lúcifer lá no céu, que também fizeram aquilo, também, junto com ele, se tornaram pecadores. E o que aconteceu com Lúcifer e os anjos caídos? Foram lançados no inferno. Que lá, eles não morreram, certo? Porém, virá o tempo que eles vão morrer. Por quê? Porque eles não são seres humanos, eles são seres celestiais, anjos. Então, por eles serem anjos angelicais, seres angelicais, certamente Deus criou algo que se chama ilimitado. Eles não vão morrer igual nós. Por quê? Porque Deus fez assim para nós, ser humano. Eu vou explicar para vocês. Porém, os animais, Deus também criou de uma forma diferente. Ele deu fôlego de vida para os animais, porque ele colocou narinas, enfim, e fez sobre a terra. Lembrando agora que seres celestiais não são da terra, são celestial. Existe lei celeste e leis terrestre. Deus fez a dimensão terrestre e a dimensão celeste. Como Deus fez as dimensões terrestres, serve para as dimensões terrestres. As
leis das dimensões celestes servem para as leis das dimensões celestes. Então, se Deus determinou que o anjo não morresse, não vai morrer. Só que o pecado, sabe, o pecado é a morte, então Deus também fez um lugar chamado Lago de Fogo, que esses anjos caídos um dia vão ser lançados lá também, assim como os homens, mas também não vão morrer. Porque vão viver para sempre lá? Não, não existe vida. Porque a morte já significa o que é a morte. A morte é a ausência da vida. Mas o que é a vida? A vida é algo bom, a morte é algo ruim. Ainda que a gente veja, mas a pessoa está lá, ela existe. Existir não quer dizer que vive. Ela existe na morte. Olha que terrível agora isso. Quantas pessoas que existem, porém, já estão mortos? O inferno é o lugar. Então, o inferno foi criado para isso. Então, se o ser humano escolher o pecado, ele certamente vai ser lançado no inferno. Pois é, mas e por que Jesus não ressuscita e não melhora isso? Não, porque eles decidiram desobedecer a Deus. Então, eles decidiram escolher a morte, porque Deus disse, certamente morrerão. Se Deus dissesse assim, se vocês escolherem a morte, certamente vocês vão morrer, mas eu posso salvar vocês. Então, se vocês comerem, eu vou e ressuscito vocês. Não, porque seria muito fácil. Os anjos não achariam isso justo. Os demônios não achariam isso justo. Por quê? Porque Deus também criou um tipo de mente para cada um. E Deus criou uma mente de justiça. Então o ser humano sabe que não é justo, porque se ele se escondeu de Deus, é porque ele sabia que o que ele fez foi injusto. Se ele tivesse uma consciência de poder, mesmo nu, estar na presença de Deus, você não acha que certamente Deus não ia ressuscitar ele? Quem está entendendo? Ou seja, a questão não é Deus, a questão é nós. Deus convidou nós para permanecer na santidade, ainda que nós não entendêssemos o que é santidade. Mas nós entendíamos que aquilo era bom, porque quem mandou nós fazer aquilo transmitia uma aparência e uma magnitude da dimensão celeste de ser um ser totalmente bom. Quem está entendendo? Então, se Deus que é bom determinou para que nós não comêssemos do fruto, porque isso é algo bom, porque Deus disse, e se aquele que disse é bom, por que eu vou desobedecer? Se eu desobedeci, eu sinto que o que eu faço é claro, porque aquele que me ensinou é tão bom. Então, aquele que é tão bom não pode também me ressuscitar. Por quê? Porque eu já tenho a consciência que estou morto, sem entender o que é a morte, mas já tenho a consciência do sentir a morte. Quem está entendendo? Por isso que Deus não poderia, naquele momento ali, ressuscitar o ser humano e fazer ele tudo de novo, ele pelo menos acertar. Deus não vai pegar para você acertar porque Ele quer que você acerte. Não, Deus quer que você acerte, para que você se alegre e tenha o seu mérito de ter acertado. Por quê? Para que na nuvem de testemunhas que nos cercam, seja anjos, sejam demônios, possam ver que você foi diferente deles, você acertou porque quis. Porque assim como eles, você também tem o livre-arbítrio. Quem está entendendo? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Se tiver dúvida, pode perguntar. Então é por isso que Deus não fez como a gente queria que Ele fizesse lá no início. Por quê? Porque a gente quer isso, porque a gente conhece a história. Mas se põe no lugar de Adão e Eva agora. Você tem um arrependimento profundo, só que o pecado já está em você. E você está experimentando algo que você não tinha, que é o pecado. Então cada vez mais os pensamentos estão se aprofundando ainda mais no pecado, porque quanto mais eu sei de algo novo que eu recebi, mais eu quero conhecer sobre esse algo novo. Esse algo novo sendo pecado, então quão pecadora a pessoa é, né? Então por isso que cada vez mais o ser humano está se afastando de Deus. Quem está entendendo esse mistério? Quem está entendendo esse entendimento? Tá, irmão, mas mesmo assim era só Deus então pegar e construir outro ser humano. Mas se Deus vai construir outro ser humano, se Ele construiu a terra para aquele ser humano que Ele criou, não há outro ser humano senão o que vier depois destes. Qualquer outro ser humano faria o mesmo. Ah, mas por que Deus não criou um ser humano então, irmão, com o pensamento de não querer pecar? Não, porque é livre-arbítrio, Deus deu opções. Está no querer sim ou não, é um poder que Deus nos dá. Isso já não mostra que Deus, Ele nos torna pessoas de poder tomar nossas próprias decisões, mostrando o quão bom Ele é? Então, certamente, no jardim, o homem decidiu pecar, ele quis pecar, ele quis desobedecer a Deus, por isso que ele fugia da presença de Deus. Por isso que o homem, dali em diante, ele começa a fugir da presença de Deus com vergonha e com medo. Estão entendendo? Então, se o homem estava com medo de Deus, é porque ele havia pecado. É porque ele sabia que aquilo que ele fez foi muito errado.
Então por isso que Deus não poderia ressuscitar o homem ali naquele momento e reconstruir tudo. Por que não poderia? Porque certamente Deus não podia fazer algo sem que o ser humano entendesse que ele precisava daquilo. Agora Jesus, ele vem para nos mostrar e nos ensinar que mesmo nós sendo pecador, a gente consegue ver ele. Por quê? Por causa do pecado, Adão e Eva não conseguiam mais ver Deus. Mas eis que Deus enviou o seu Filho para ver Deus no seu Filho, e aí então eles poderem ver Deus novamente. Olha, irmãos, isso. Nós podemos agora ver Deus através de Jesus, e aí então entender o coração de Deus, entender o bem de Deus, porque Adão e Eva não entendiam. Por que não? Porque quando eles tinham entendimento, eles não sabiam que tinham entendimento. Por que eles não sabiam? Porque eles não tinham conhecimento entre o bem e o mal. Eles só sabiam que aquilo era bom por sentir que é bom. Porque Deus deu esse privilégio de eles simplesmente sentir que é bom. Quando eles sentiram o mal, eles já esqueceram do bom. Por quê? Porque o bom, irmãos, só é bom quando você está obedecendo o que é bom. Se você não estiver entendendo aqui agora, é porque você não está no Espírito. Você está desligado do espiritual, porque isso aqui é espiritual. Eu estou conversando aqui com quem é espiritual. Se você é espiritual, você está entendendo tudo. Ninguém tira esse entendimento de você. Então, por causa da desobediência, o ser humano não consegue ver o bem. Se ele tivesse obedecido, ele até hoje continuaria enxergando o bem. Só que Deus é tão bom e misericordioso que enviou o seu Filho para mostrar o que é o bem, para mostrar o que é bom. Assim, quando alguém olhasse para o seu filho, pudesse ver o que é bom, o que é... E assim tivesse a oportunidade de se conectar ao Pai, ao qual Adão e Eva vinham só o que era bom, o que era bem, o que era da parte do bem, o que era da parte do bom. E aí então poder novamente se conectar com o Pai como se nunca tivessem pecado. Por quê? Porque a presença daquilo que é bom, da presença daquilo que é o próprio bem, faz com que aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso, se esvazie. E aquilo que é bom, aquilo que é do bem, venha para a nossa mente. E fazer disso uma ressurreição. Então o próprio Adão, a própria Eva possam ressuscitar e serem salvos. Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que um dia eu ia perguntar isso. Senhor, mas por que o Senhor já não me ressuscitou ali na hora e já não fez tudo um recomeço ali mesmo? Não, meu filho. Porque até os animaizinhos começaram a comer um ao outro. O próprio leão começou a devorar a ovelha. Por causa do teu pecado, tudo começou a fazer isso. Mas por quê? Porque eu te criei para dominar a ovelha, eu te criei para dominar o leão, eu te criei para dominar todos os animais da terra. Mas quando tu decidiu pecar, porque eles são teus também. Eles tornaram-se pecadores assim como tu, porque a terra eu criei para você. Que presente lindo que Deus tinha nos dado. Então tudo era bom. Por isso que no livro de Isaías está escrito que o leão vai pastar junto com a ovelha. Por quê? Porque alguém venceu. Quem é este? Aquele que João, lá no livro de Apocalipse, diz que ele estava chorando porque não tinha alguém que conseguisse quebrar o selo. Tirar o selo ali, né? Eis que alguém conseguiu. Quem é esse? Este é o leão da tribo de Judá. Eis que o cordeiro conseguiu. Ele venceu. Ou seja, João viu que Jesus... João não sabia a dimensão de qual era a missão de Jesus aqui na terra. A missão de Jesus era quebrar aquele selo, tirar o selo. O que significa isso? O selo em que determinaria que Adão e Eva, o ser humano, Adão e Eva significa homem e mulher, ser humano, homem e mulher, ser humano, pudesse assim então participar novamente do jardim como se nunca tivesse pecado. Porém, isso custaria anos e décadas e centenas de anos até chegar Jesus aqui na terra e fizesse aquilo que Adão e Eva não fizeram, que era não pecar desde o nascimento. Mas irmão, mas Jesus morreu. Não está falando aqui, não era melhor? Sim, mas Jesus não ressuscitou. Agora me diz, Adão ressuscitou? Tá, mas Jesus ressuscitou por quê? Porque Jesus carregou o pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade sem ter pecado. O que significa isso? Pagou o preço pelos pecadores sem ser pecador. O que significa isso, irmão? Ele estava ligado no Pai,
e se ligou à humanidade, não tendo pecado, para que assim a humanidade estivesse ligado nele, como se a humanidade nunca tivesse pecado, para que assim a humanidade pudesse ser constituída novamente pura pelo sangue de Jesus. E aí então a humanidade fosse acolhida ao colo de Deus, como se nunca tivesse pecado, para que a nossa dúvida agora fosse sanada. Aí então a gente passa a entender o porquê que Deus não ressuscitou na hora Adão, não ressuscitou na hora Eva e fizesse deles sem pecado, sendo que Deus, Ele mesmo criou Adão e Eva. Por conta disso, por causa do peso do pecado que tinha na mente de Adão, o peso do pecado que tinha na mente de Eva fazia ele se aprofundar ainda mais em conhecimentos em que o pecado estava dando a eles. O primeiro conhecimento, sabiam que estavam nu, ou seja, malícia. Então, por causa do pecado, quantas malícias eles foram tendo? As malícias fizeram eles esquecerem da bondade de Deus. Por mais que fez deles conhecedores do bem e do mal. Mas o bem que eles conheciam não estavam tão grande quanto o mal que eles já tinham conhecido. A malícia era maior que o bem. Por quê? Porque eles foram tirados da presença de Deus. Porém, Deus sabe que Ele mesmo já não pode mais estar com o ser humano, porque Ele é Espírito. O único meio de Ele se aproximar do ser humano seria através de um humano que fosse puro, mas que fosse o próprio Deus. O ser humano, por causa do pecado, ele não pode mais ver o que é espiritual. Ele não pode ver a Deus que é Espírito, porque ele já não se enxerga mais como Espírito. Agora ele se enxerga nu. Quando ele tira a veste, ele consegue entender que está nu, ou seja, malícia. Por causa da maledicência de ter comido o fruto proibido, agora a única pessoa que ele consegue ver é o ser humano. Adão consegue ver Abel, consegue ver Caim, consegue ver Eva, mas não consegue mais ver Deus. Certamente, a única maneira de o ser humano ver Deus é através do ser humano, mas que ser humano que tem Deus aí? Qual deles? Aonde? Não tem um só que faça o bem. E vai nascendo Abraão, vai nascendo Moisés, vai nascendo assim, 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 assim. Mas todos tinham pecado, mas alguns deles conseguiram se aproximar de Deus. Mas nenhum, mesmo assim, conseguiu ver Deus. O máximo que um ser humano conseguiu ver foi o próprio Moisés. Viu Deus, mas de costa. Conseguiu chegar lá, quase lá, mas ainda assim não foi suficiente. Deus não viu que ele estava puro o suficiente para poder ver ele. E Deus viu que ainda não era o suficiente. Mas Deus sabia que precisava ver alguém que tivesse chegado o mais próximo possível. Por quê? Para pelo menos trazer os mandamentos, para que assim a humanidade pudesse também se aproximar dos mandamentos, para que pudessem nascer novas vidas, pensamentos justos, até chegar lá em José, que era um homem íntegro, temente a Deus, por causa dos mandamentos, que foi através de Moisés, para que assim nascesse José, através dos mandamentos de Moisés, e fosse um homem íntegro e temente a Deus, para que só assim pudesse vir Jesus da genealogia de José, para que tivesse um bom testemunho em que Adão e Eva perderam, para que assim pudesse Deus se agradar em poder nascer Jesus naquela família. Para que aí então fosse justo perante a presença dos anjos e até mesmo a presença dos demônios. Para que assim Jesus viesse de uma genealogia justa. Não tinha como ser perfeita, sem pecado, mas pelo menos justa já está bom. Já é justificável. Porque o próprio para nascer já é puro e perfeito. Não é perfeito, José, mas ele é justo. Então ali pode nascer alguém que é puro e perfeito. Deus olha para Maria e Deus diz, ali tem uma virgem. E o Espírito Santo vai, vendo que ela é justa, justificando a fé dela, diz que ali nasceria, através do anjo Gabriel, é dado o aviso a ela que nasceria do ventre dela alguém que seria o Salvador do mundo. E eis que nasce Jesus do ventre de uma virgem. Como pode conceber Deus? Deus não ressuscita Adão e Eva ali. E Deus não tira ali de um homem, a semente de um homem, de um DNA humano, para nascer o seu filho. Não. Ele usa a descendência de uma mulher. E aí a gente vai entender agora quem que pisa na cabeça da serpente. E da mulher nascerá alguém que pisará na serpente. Jesus.
Porque Eva comeu do fruto proibido da serpente. E da própria Eva, que é a mulher, que é Maria, depois no futuro, nasce alguém que vai pisar na cabeça daquela serpente. Deus tem regras, estatutos e preceitos, mandamentos, e Ele mesmo obedece aquilo que Ele mesmo determinou. Deus, Ele é o exemplo da própria obediência. E Deus, então, gera ali Jesus no ventre de uma mulher, a qual o pecado foi gerado de uma mulher. Eis que agora o conserto também vem de uma mulher, para que assim, então, o fruto seja Jesus. O próprio fruto que Eva comeu, que era o pecado, agora o fruto que Eva come, o fruto da árvore da vida, passa a ser Jesus para a humanidade. Foi tirado o fruto da árvore da vida, para que o ser humano não vivesse mais. E para que Jesus fosse este fruto, Deus tira, como Deus é mau, né? Não é o que muitos dizem? Deus maldoso, né? Tirou, não deixou eles comer do fruto, mas podiam viver para sempre. Mas viver no pecado? Não, Deus não quer de qualquer maneira, tem que viver sem o pecado. Não, vai viver para sempre pecando? Não, é melhor que morra então. Mas Deus não é mau, Deus é bom. Lá na frente nasce alguém, o Salvador do mundo, sem pecado. E eis que este Salvador do mundo, Jesus Cristo, sem pecado, então agora, ele é como se fosse o novo Adão. Porém nascido do coração de Deus. E aí Jesus, ele caminha sobre a terra sem pecado, carrega os pecados da humanidade, porque ele foi provado pelo quê? Pela vaidade. Tudo a ver com o estudo que nós estamos tendo. Ele é levado ao jardim e tentado pela vaidade de ter um trono aqui na terra, pela vaidade de receber tudo aquilo que o inimigo pudesse o dar. Mas ele diz não. Por quê? Porque ele é Cristo, porque ele é Deus, e aí é mais fácil dizer não? Não. Porque ele leu a palavra. E o entendimento da palavra estava na sua mente. E por causa do entendimento da palavra não houve o entenebrecimento na mente. Não se deixou entenebrecer a mente. Para que isso não fizesse como o fruto proibido fez com Adão e Eva, que separou Adão e Eva de Deus. Jesus sabia que não ia ser assim com ele também. Porque ele estava sendo testado assim como Adão e Eva foram testados. A palavra de Deus já tinha entregue o mandamento a ele, através de Moisés, através dos outros servos de Deus. Toda a genealogia bíblica, desde o Gênesis até ali, o último livro do Antigo Testamento, Jesus conhecia. E ele sabia que cada parte da palavra era para ele mesmo. Então ele foi, se manteve e o coração não se endureceu, pelo contrário, se amoleceu ainda mais pela palavra. E Satanás não suportou e se apartou dele, não conseguiu iludibriar o coração de Cristo. Porque assim como Cristo, assim como Adão foi provado no jardim, Cristo foi provado também, mas agora no deserto. E eis que agora fica mais difícil ainda, mas ele venceu, para ninguém dizer, nem mesmo os anjos dizerem que foi fácil. Para que nem mesmo os demônios venham dizer que foi fácil. Foi pago o preço de sangue por cada um de nós. E assim Jesus vence o pecado. E agora sim, agora o que a nossa dúvida tinha, sim, a Bíblia diz que agora o ser humano vai poder ser ressuscitado naquele grande dia e vai poder experimentar daquilo que Adão e Eva não puderam experimentar para sempre. Agora, meus irmãos, amados irmãos, Deus é tão bondoso que nós vamos poder viver, irmãos, como Adão e Eva lá no jardim tendo filhos até nascer nós. Porém, nós tendo conhecido Adão e Eva sem ter nunca morrido. Nós teremos conhecido Adão e Eva no dia de hoje. Isso vai acontecer lá no futuro, é como se tudo que aconteceu hoje, o pecado, nunca tivesse havido conhecido. Mas por que, irmão, então Deus deixou acontecer tudo isso? Porque está na memória dos anjos. Os anjos sabem de tudo isso. Ainda que seja apagado da nossa memória, mas na memória do que é celeste não pode ser apagado. Porque o que está aqui no terrestre é uma dimensão. Mas a dimensão celeste não existe morte. Eles vivem para sempre, os anjos nunca morrem. Então está na memória dos anjos. Então os anjos, eles precisam saber que Deus é justo. Ainda que Deus faça a nossa memória ser apagada. E nós viemos viver felizes para sempre com Ele. Mas os anjos também vão viver felizes para sempre. Mas os anjos sabem como foi antes e como foi depois. E os anjos vão pensar duas vezes antes de querer trair Deus. Porque eles sabem o que aconteceu com Lúcifer. Então certamente os anjos também sabem o que aconteceu com os anjos caídos aqui nesse mundo. Então tudo que Deus fez, quer seja o planeta Terra, quer seja o inferno, quer seja o céu,
é para testificar de quem ele é e para que o homem venha temer ele, amar ele e obedecer totalmente ele, para que não venha ter o destino que o pecado trará, a morte. Entenderam? Essa é a explicação que eu posso passar para vocês no limite humano que Deus permite nós temos de entendimento do porquê que o Senhor permitiu que passasse todas essas gerações até que o seu filho nascesse, para que aí então pudesse nós agora ser participantes novamente da vida eterna, a qual Adão e Eva perderam lá no jardim. Isso é muito forte, irmãos. Só quem é espiritual está entendendo isso. Olha, irmãos, que bom que está sendo gravado, porque vai alcançar muitas vidas. Vai alcançar muitas vidas. Isso aqui é um mistério da palavra de Deus. Se você quer ter esses mistérios da palavra de Deus, basta você amar Jesus. Ah, eu amo Jesus. Então quando você for ler a palavra de Deus, você vai ter esses mistérios. Porque eu creio, irmãos, que só o Espírito Santo para nos fazer entender a palavra de Deus. Só o Espírito Santo. Vamos dar sequência? Ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação. A morte eterna é a eterna condenação e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. A única maneira de o ser humano escapar da morte em todos os seus aspectos é através de Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Pelo Evangelho, olha só. Só pelo Evangelho. Não tem outro jeito, se não for pelo Evangelho. Há um só jeito, o Evangelho. Então, só tem um método de nós conseguirmos estar em meio à incorrupção. O que é isso? Não estarmos mais sujeitos à morte eterna. Evangelho, irmãos. Obediência ao Evangelho. Obediência à palavra de Deus. Obediência àquilo que Jesus nos ensinou. Apartar-nos da vaidade. O segredo de tudo que eu estou falando para vocês é a vaidade, irmãos. Ser mesmo. Se você quer saber, irmão, mas como saber se eu estou no pecado, alguma coisa? Vê se na sua vida alguma vaidade. Se você ter certeza que você não está em nenhuma vaidade, você já não está mais no pecado. Acredita nisso? Que é tão fácil assim? Sério? Irmão, sério? Sim, você não vai matar, não vai trair, né? Não vai adulterar. Os mandamentos de Deus você já tem cumprido, correto? Claro que se a gente tiver vaidade, a gente já não cumpre o primeiro e o segundo. Porque a vaidade faz a gente não amar Deus acima de todas as coisas. E se tem vaidade, a gente não consegue amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tá certo, por isso que todos os mandamentos consistem nestes dois. Está certo, está correto. Mas se você entende que você tem esses dois, você não tem vaidade. E se você não tem vaidade, você está guardando os mandamentos. E se você está guardando os mandamentos, você já é uma pessoa salva. E o que mais, irmão? O que eu preciso fazer daqui em diante? É anunciar o evangelho ao próximo. E vai dando sequência. Vai falando de Jesus para as mais pessoas, de graça. Conforme você conhece, não é falar de placa de igreja, eu congrego ali, eu congrego aqui, eu sou da placa tal. Não, é falar do evangelho mesmo, é você levar o evangelho como ele é. Aí você é uma pessoa salva. É muito simples. Não é difícil. O problema é que o difícil é quando a gente não está fazendo o que agrada a Deus, e isso vai piorando com o passar do tempo. Mas se a gente sabe o que fazer e a gente faz isso, irmãos, nós já estamos salvos. O problema é que a vaidade nos gera muitos problemas na mente. Nós lemos isso agora. Escurece a mente humana. E a gente esquece do entendimento da palavra, por causa da vaidade. Irmãos, está sendo uma bênção aqui. Olha, que alegria eu estou tendo de estar aqui com vocês. Eu estou sendo edificado nessa hora. Eu que estou sendo edificado aqui. Olha o entendimento que eu tive sobre Jesus, sobre Gênesis. Irmãos, eu estou tão maravilhado. Como eu estou feliz com essa aula que nós estamos tendo aqui.
Glória a Ti, Espírito Santo. Meus irmãos, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, nós não somos nada. Nós tão miserável pecador, Senhor, nos dando essa revelação. Obrigado, Senhor Jesus, o Senhor está me revelando coisas ocultas, escondidas na Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão que está aqui, que está recebendo também. Todos nós estamos recebendo o conhecer da Tua palavra, para não perecermos. Vamos dar continuidade? Ele, mediante a sua morte, reconciliou-nos com Deus, e assim desfez a separação e alienação espirituais resultantes do pecado, que eu havia falado das dimensões. Das dimensões. Senhor. Das dimensões. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 24. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Vamos ler. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem do jardim, querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ler também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Irmãos, olha isso. Olha isso. Que ministério é esse? Ministério da reconciliação que Adão e Eva, que muitos antes de nós não tiveram. Através de Jesus nós temos um ministério de reconciliação. Ou seja, nós podemos agora estar diretamente ligados ao Pai. E Deus nos reconciliou consigo mesmo, irmãos. Porque Adão e Eva tinham saído da presença de Deus. E Deus disse assim: eu quero ser humano comigo. Aí Deus se reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo. Ele viu que é justificável a morte de Jesus. Deus, ele viesse a ter uma mente, irmãos, em que foi justo o que seu filho fez para que ele pudesse ter o ser humano para consigo. Agora, irmã Rebeca, agora sim a gente entende por que Deus nos ama tanto. Ele amava tanto Adão e Eva, ele não queria que Adão e Eva estivessem longe dele. Ele não queria que Adão e Eva ficassem sem comer do fruto proibido. Ele não queria que Adão e Eva ficassem sem comer da árvore da vida. Perdão, meus irmãos. Desculpa, a minha mente aqui muito acelerada. Fala devagar. Deus, ele nos ama tanto, por isso que aquela palavra de Deus, a palavra de Deus diz, aquela palavra onde Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito em troca, irmãos, nossos pecados. Por quê? Para que assim aqueles que crescem nele tivessem vida eterna. Mas e como é que a gente tem tanta certeza que Deus ama tanto? Sabe por que Deus ama tanto Adão e Eva? Sabe qual é a prova que Deus ama tanto Adão e Eva, irmãos? Que Deus não queria que eles ficassem sem comer do fruto da árvore da vida, agora sim. Sabe por quê? Porque é o que está dizendo essa palavra. Que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Olha o amor dele, irmãos. Ele deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Olha a prova que Deus nos ama tanto ao dar o seu Filho. Agora você vai entender o porquê dessa palavra. A maioria não entendia isso. Eu sei que a maioria não entendia. A maioria entendia de maneira fria. Mas agora você está entendendo de uma maneira fervorosa. Olha aí, Thalita. Olha aí, irmãos. Agora você está entendendo o porquê que Deus nos ama de tal maneira. Porque Ele deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Com Ele mesmo quem? Com o próprio Deus. Irmãos, Deus nos reconcilia com Ele mesmo através do seu Filho, irmãos. Mas olha que maneira que Ele mostra. Ele mostra que nos ama tanto que o seu Filho foi morto, o seu Filho sem pecado, por mim e por você. Olha, irmãos, está vindo tanta coisa na minha cabeça agora. Está vindo tanto entendimento do amor de Deus por mim. Meu Deus do céu. Irmãos do céu.
Está vindo tanto entendimento, irmãos. Tanto entendimento. Meu Deus do céu, meus irmãos. Está vindo muito entendimento. Olha, Deus seja louvado. Vamos lá. Pela sua ressurreição, ele venceu e aboliu o poder de Satanás. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Depois posta esse louvor aqui, por favor, irmã Rebeca. Eu vou tocar aqui no finalzinho desse ensino, esse louvor. Irmãos, olha isso, irmãos. Olha, pela sua ressurreição, ele venceu e aboliu o poder de Satanás, do pecado e da morte física. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Meu Deus, é muito forte. Pela sua ressurreição ele venceu e aboliu o poder de Satanás e do pecado e da morte física. Irmãos, é muito forte. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos capítulo 6, versículo 10. Vamos ler. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos lá agora em Romanos capítulo 5, versículo 18 ao 19. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, tá vendo? Nós estávamos comentando aqui, só quem é espiritual está entendendo, ó. Pois assim como por uma só ofensa, que ofensa, irmãos? Comer o fruto proibido. Pois assim como por uma só ofensa, ofensa a quem? A Deus, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Irmãos, isso é muito lindo, meus irmãos. Isso é muito forte, isso é tremendo. Meu Deus. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 28. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 28. Vamos ler. Vamos lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque se Cristo não ressuscitou, irmãos, da morte, a morte não é o pecado. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles morreram. Então, se Jesus não ressuscitou, então nós ainda estamos no pecado, porque Jesus é o novo Adão. Lembra agora que eu falei lá no início, por que Deus não ressuscitou Eva? Por que Deus não ressuscitou Adão? Lembram? Tá aí o porquê. Ó.
Está aí. Porque Deus só ressuscita quem é santo. Em que sentido se santo não precisa ressuscitar se ele já é santo? Mas é porque o santo carregou os pecados da humanidade sendo santo. Então ele não pode continuar morto porque ele é santo. Então Deus nos amou tanto que então ele pega alguém que é santo, que é o seu filho, para morrer por nós, para que assim então nós pudéssemos ter a presença de Deus que é santo através de Jesus. Por isso nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Que se ele ressuscitou, então nós estamos livres do pecado, porque ele venceu o pecado, que é a morte. Estão entendendo? Então nós temos certeza que Jesus ressuscitou, por quê? Porque agora nós estamos salvos em Jesus. Não temos mais pecado, porque nós estamos crendo em Jesus. Vocês que estão aqui, vocês não têm mais pecado, porque vocês creem em Jesus, que ressuscitou e venceu a morte, ele venceu o pecado. Então vocês que estão aqui agora, se você crê em Jesus, você não tem mais pecado. Então você não pode mais pecar por você mesmo, porque você agora tem Jesus. Respeita a ressurreição de Jesus, respeite a morte de Jesus, respeite, ele ressuscitou por você. Então agora você não é mais pecador, ainda que você seja pecador, mas em Cristo Jesus você não tem mais pecado. Por isso agora você não pode mais pecar. Por mais que você continue sendo pecador, mas você não pode mais errar porque você quer fazer aquilo de errado, porque agora você tem que se esforçar em fazer aquilo que é certo, porque você respeita aquele que morreu em seu lugar. Porque graças a ele você não tem mais acusação de pecado. Continuando. Versículo 18. Não, acho que eu passei. Onde é que eu estou agora? Aqui, achei. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Por quê? Porque Cristo então não ressuscitou. Sim, ele ressuscitou. Então, por que pessoas ainda duvidam da ressurreição de Cristo? Vocês estão se autoacusando e se condenando. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos os morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa, exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Novamente. Para que assim seja como lá no princípio, quando Deus criou a terra. E aí volte tudo no seu devido lugar. Porém, na benignidade de Deus. Tudo vai voltar ao seu devido lugar, como se o pecado nunca tivesse existido. Que Deus maravilhoso. Para finalizar a aula de hoje, vamos ler o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito forte, né? Muito forte.
Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nosso Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Elohim, Adonai e El Shaddai. Obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeste. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo. Ó Pai Santo, Pai querido, Pai zeloso, Pai amado, eu peço ao Senhor Jesus que cada ouvinte, ó Pai, que pôde participar, Pai, deste ensino, possa, ó Pai, ser edificado, que os Teus anjos, ó Pai, possam acampar em nossa vida, em nosso lar. Ó Pai Santo, Pai querido, que Teu Divino Espírito Santo possa estar fazendo morada em nossa mente, em nosso coração. Ó Deus, nos prepare, Senhor, para a salvação das nossas almas. Eis que o Senhor Jesus está vindo nos buscar, porque assim a palavra de Deus diz, e assim será. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos feito parte da Tua igreja, por ter nos feito parte do Teu corpo. Eu peço nesse momento ao Senhor Jesus que o Senhor possa vir de encontro à nossa vida, ó Pai, fazer morada em nosso coração. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que todos que viessem a Ti jamais seriam lançados fora. Então, Pai, certamente estamos vindo a Ti, a Tua presença, e o Senhor nos coloca diante da Tua presença, e não deixe que nenhum aqui se perca, porque, Pai, nós cremos na Tua palavra, e cremos, ó Pai, que a Tua palavra está carimbada, Senhor, em nosso coração, e pedimos, Senhor, invocamos a Tua presença, Jesus Cristo, Mestre amado, Mestre querido, nosso verdadeiro pastor, nosso único pastor, há um só pastor e um só rebanho. Aqui está, Pai, as Tuas ovelhas, aqui está, Pai, o Teu povo. Ainda, Pai, que cada um de nós estejamos, ó Pai, em estados, cidades, locais diferentes. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor é o Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor está aqui e o Senhor está na casa do meu irmão, da minha irmã, o Senhor está na casa deste ouvinte. O Senhor se faz presente em nosso lar, em nossa vida, ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipresente. E o Senhor é onipotente, o Senhor pode tudo. E o Senhor também é onisciente, porque o Senhor também conhece a mente e o coração. Obrigado, bendito Deus, eterno Pai, pelas Tuas maravilhas infindáveis, ainda, Pai, que têm sido limitadas neste último século, nesta última geração. Mas, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está preparando algo melhor para nós. E lindo será o Teu agir, como já tem sido, mas grande e unicamente para esta geração. Eu Te agradeço, Pai, por tudo, e Te entrego a minha alma, e entrego a alma de cada irmão, cada irmã que aqui, se assim aceitar, ser entregue a Ti, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, e oremos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra e também no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Assim também nós perdoamos nossos devedores, perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixes cair em tentação, ó Pai. Livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, e Teu é o poder, e Tua é a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus, aleluia Jesus, e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, glória a Deus, nós estaremos postando as aulas no YouTube, aqui no YouTube, você que pudesse se inscrever, compartilhar o canal, trazer mais pessoas aqui junto conosco. Nós somos a família Evangelização, levamos a evangelização da palavra de Deus. Glória a Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo preencha tudo que nós aprendemos aqui, carimbando em nosso coração e fazendo de nós praticantes e obedientes à palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de nós em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.